Vamos falar sobre pente fino do INSS. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês alguns detalhes do próximo pente fino do INSS que tem sido anunciado pelo governo federal. A ministra do Planejamento já anunciou que teremos pente fino para poder apurar possíveis irregularidades de fraude, né? Essa informação ela foi passada mês passado, né? Ela fez um pronunciamento e disse que muitos benefícios podem ter sido concedidos de maneira fraudulenta e que por isso será apurada a operação pente fino. Como que provavelmente vai acontecer essa operação pente fino? Estou olhando para os dois lados, gente, porque eu estou transmitindo no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, por isso que vai ter esse olhar para lá, olhar para cá. Então, provavelmente, a princípio, será um cruzamento de dados. O que é um cruzamento de dados? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito nos processos de BPC, a mulher declarar que ela tem um endereço e o marido tem outro endereço. Né? Ela não colocar o marido no CAD único. Então, se esse marido não está no CAD único, mas em tudo na sua vida ele utiliza o mesmo endereço que a mulher, vou dar um exemplo. Senhor João tem um emprego, ganha R$ 3.000. Dona Maria, desempregada. Eles têm um filho, o filho tem autismo. Então, para poder conseguir o benefício, a Dona Maria tira o senhor João do CAD único. Diz que mora só ela e o filho. Mas nos dados do Sr. João, lá no emprego dele, que ele trabalha, de carteira assinada, ele continua usando o mesmo endereço que a família, o mesmo endereço que o seu grupo familiar. Quando ele vai consultar lá no SUS, ele dá também o endereço da família, a família, quando consulta, dá aquele endereço também. Então, o que vai acontecer? Eles vão cruzar os dados, cruzando os dados, identificando o mesmo endereço, eles vão convocar para prestar esclarecimentos, né? Porque isso é uma fraude. Então, eles vão convocar para prestar esclarecimento para apurar esse tipo de coisa. Existe também muitos benefícios concedidos que a pessoa nunca recebeu benefício. Por exemplo, aqueles benefícios que são concedidos em nome de pessoas mortas, estão lá fazendo alguém recebendo, alguém vivo que não é essa pessoa recebendo no lugar. Então, existem muitos outros tipos de fraude, pessoas que não estão doentes e recebem aposentadoria por invalidez. Diversos são os tipos de fraudes que ocorrem contra o INSS. Então, a ministra, ela quer apurar se existe fraude. Primeiramente, eu acredito que haverá um cruzamento de dados. O CNIS, que é o nosso cadastro de informações sociais lá no INSS, o CNIS, ele vai ser cruzado com 42 outras bases de dados. O nosso cadastro no SUS, o nosso cadastro no cartão do SUS, o nosso cadastro na Receita Federal, o nosso cadastro no INSS. Então, o CNIS ele vai ser cruzado com vários outros documentos. E esse cruzamento ele vai apurar possíveis irregularidades. E o servidor do INSS, se ele suspeitar de irregularidade, ele já está autorizado a cessar o seu benefício. Ele não precisa comprovar essa irregularidade. O benefício pode ser cessado se houver suspeita de irregularidade. Já tem um tempo, não me lembro o ano exato, porque a legislação do INSS nos últimos anos mudou muito, foi estabelecida na lei que um bônus de produtividade foi regulado, não lembro se é lei, se é... Não me lembro através de quê, gente, direitinho exatamente, são muitas atualizações. Então, foi feita uma determinação, né? Tem lá um parecer, uma lei, acho que uma lei sim, gente. Uma lei que determina que cada servidor que analisar um requerimento a mais fora do seu horário de expediente, cada perito que exercer perícias a mais, ele vai receber um bônus de produtividade. O perito ele vai receber R$ 75 a mais por cada perícia realizada. O servidor ele vai receber R$ 68 a mais por cada benefício analisado. Então, se ele cessar o seu benefício porque ele suspeitou que existe uma irregularidade, ele vai receber um valor a mais. Então, nós vamos ter muitas cessações nos próximos meses, porque o governo federal quer economizar muito
quando o assunto é INSS. Um outro ponto muito importante também é que o governo Lula está prometendo zerar a fila do INSS, ele está prometendo baixar a fila. Mas como é essa promessa do governo de baixar a fila? O governo quer, para baixar a fila, continuar concedendo esse bônus de produtividade. A meu ver, seria muito mais útil e muito mais correto contratar os servidores que prestaram concurso público, contratar as pessoas que estudaram tanto para o concurso do INSS e foram aprovadas. Essa deveria ser a conduta adequada do governo federal, a meu ver, né? Pode ser que você entenda diferente. Porque o que acontece? O servidor do INSS já tem uma carga de trabalho extensa. Ele trabalhou lá 8 horas por dia. Então, ele vai ter um bônus de produtividade se ele trabalhar mais por determinados dias. Esse servidor que já está tão cansado. Tem perguntas aqui. Fiz um acordo com o INSS. Quanto tempo o INSS tem para pagar o benefício? Depois que você faz um processo judicial, o juiz deu 20 dias para o INSS implantar o acordo e até agora nada. Por que até agora nada? Porque o INSS ele insiste o tempo todo em desobedecer às ordens judiciais. Ele insiste o tempo todo de não cumprir no prazo que o juiz determina. Sabe quando que ele vai cumprir, Tassiana? Quando o juiz fixar uma multa. Então, já passado esse prazo, provavelmente o seu advogado vai pedir a fixação de multa pela não observância do prazo concedido pelo juiz. Fique tranquila que o pior já passou. Foi você conseguir um acordo, foi esse acordo ser homologado. Agora é só questão de tempo para implantar o pagamento. Como já passou o prazo, provavelmente seu advogado vai pedir para poder implantar esse pagamento sob pena de multa, porque enquanto não dói no bolso, a coisa não anda. Enquanto não dói no financeiro, a fila não anda, a coisa não resolve. Entendeu? Então, se Deus quiser, não vai demorar muito. O pior já passou, que foi conseguir uma sentença homologando esse acordo, tá? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, o governo Lula promete reduzir a fila, como objetivo principal, como principal incentivo para a diminuição da fila, o bônus de produtividade, né? Porque cada processo a mais que o servidor analisar, qual é o bom disso? O bom disso é que nós teremos mais processos analisados. Qual é o lado ruim disso? O que é desvantajoso? O que é desvantajoso é que será que os requerimentos serão analisados da maneira correta? Será que os requerimentos serão analisados da mesma forma que eles analisariam tranquilamente durante o horário do expediente? Não é isso que eu tenho visto. O que eu tenho visto são muitos benefícios negados que você percebe que aquele benefício sequer teve uma análise minuciosa. Você percebe que não analisaram coisas óbvias que deveriam analisar. O que está acontecendo muito nos requerimentos de BPC? Na mesma folha está lá escrito: o periciado é atender os critérios de renda para acesso ao BPC. Ok. O periciado foi comprovado na avaliação pericial que ele tem impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação na sociedade, igualdade com as demais pessoas. E lá na conclusão, na resposta, o que eles escrevem? O periciado não preenche os requisitos de deficiência para acesso ao BPC. Então, lá em cima ele diz que passou na avaliação social, que passou na perícia médica, e lá embaixo ele diz que não preenche os requisitos para BPC. Então, gente, o que a gente está tendo são muitas respostas mal feitas. São muitas respostas que, será que foi analisado por robô? Será que foi um servidor que analisou, não olhou corretamente? O que será que aconteceu com essa resposta desse benefício? O que tem acontecido muito? Muitas respostas automáticas, automatizadas por robôs, né, que não são servidores que respondem. Então, esses são as duas cartas na manga do governo federal para poder concluir a fila, que é o uso de robôs para responder os pedidos e bônus de produtividade para os servidores. Enquanto isso, quem estudou, passou no concurso, conquistou lá a sua aprovação,
que espere mais um pouquinho. Difícil saber quando haverão as contratações, né, gente? Muito difícil saber. Então, nós temos tido muitas contradições nas respostas dos benefícios, muitas respostas erradas. Doutora, será que o mês que vem ele pode implantar o benefício? Sim, pode, basta eles quererem, né? Então, com certeza, converse com o seu advogado, ele vai pedir o juiz para fixar a multa. Porque aí, se ele não pagar no prazo, pelo menos vai estar correndo a multa por dia, entendeu? Seu advogado já deve ter feito isso. Então, gente, é o que eu estava dizendo para vocês, né? Muitas respostas mal feitas, superficiais, por cima, sem olhar corretamente o direito do segurado. Qual que é a importância? Precisa de advogado para pedir benefício no INSS? Você não precisa de advogado para pedir. Você precisa de advogado para analisar a sua documentação, para montar o seu processo todo correto, para que não tenha exigência. Você precisa de advogado para fazer o mandado de segurança para você, para o juiz obrigar o INSS a responder no prazo. Ah, mas não é só mandar os documentos, não? Não, não é só mandar os documentos. Pode ser que você só mande os documentos e consiga o benefício, mas as chances de você conseguir o benefício só mandando os documentos é bem difícil. O que que você precisa? Você precisa de uma análise do seu laudo médico, se o seu laudo médico está bem feito, se o laudo médico preenche os requisitos, se o laudo médico relata quais são os impedimentos de longo prazo que você tem, se o laudo médico relata por que a doença, por que a deficiência, por que o transtorno causa impedimento de longo prazo na sua vida. Eu sempre digo aqui que não adianta só ter o CID. Ah, doutora, meu atestado está sem o CID, eu vou passar? Pode ser que sim. O que o seu atestado, o que o seu laudo médico precisa é relatar com riqueza de detalhes quais são as limitações que a doença e o transtorno traz para a sua vida. Isso que o seu laudo médico precisa ter, isso que precisa constar lá. Se vocês não sabem, vários são os formulários que precisam ser enviados: formulário de renda, formulário de composição do grupo familiar, declaração de que não recebe outro benefício, declaração da Secretaria de Saúde se você ganha ou não o medicamento. Então, várias são as declarações. Quando você faz o seu processo com um advogado, que vai tudo arrumadinho, que vai tudo completinho, que vai tudo descrito, que vai tudo mastigado, gente. Vou falar para vocês de uma aposentadoria rural. Uma aposentadoria rural, você está pedindo aposentadoria rural. Se você só mandar os documentos sem descrever, tudo jogado, vai dar certo? Difícil, né? O servidor vai querer ficar lá olhando documento, procurando, tentando adivinhar? Não. O que o advogado faz? Organiza a documentação da forma mais fácil para o servidor analisar. Descreve todas as provas da maneira mais fácil para o funcionário analisar. Então, eis aí a importância de contratar um advogado. Qual valor o advogado pode cobrar? Gente, a tabela da OAB é que determina o valor que o advogado pode cobrar. Sempre que você tiver dúvida se esse valor está correto ou não, basta você colocar lá no Google, tabela da OAB. Vai aparecer lá qual o valor que o advogado pode cobrar. Geralmente, é alguns salários mínimos e 30% de benefício. Eu acho que agora está lá 6 salários de benefício. Alguns advogados cobram um pouco mais, alguns advogados cobram um pouco menos, tudo depende. Mas quando que o advogado vai poder cobrar um pouco mais? Quando que o advogado vai poder cobrar um pouco menos? Depende. O correto é não cobrar menos, porque a tabela da OAB, ela estabelece parâmetros mínimos para você receber para você fixar os honorários. O advogado, ele pode cobrar mais quando a expertise dele, a experiência dele o permitir. Então, existem as situações que o advogado, a tabela da OAB, ela é parâmetro mínimo para a cobrança de honorários. Então, ficou com dúvida? O que o advogado me cobrou é certo? Consulta a tabela da OAB do seu estado. Cada estado tem uma tabela da OAB. Tabela da OAB do Rio de Janeiro, tabela da OAB do Espírito Santo. E vê lá benefícios previdenciários. Para os requerimentos administrativos é um valor, para os judiciais é outro valor, tá? Provavelmente seu advogado está te cobrando menos do que a tabela determina, né? O que não é o ideal, o que não é o adequado, né? Provavelmente os advogados só cobram quando o segurado ganha, somente no final da ação. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui